eu vou explicar um pouco sobre o cálculo de subnetting. Tá? Primeiramente, devemos entender a formação de um IP, nesse caso o IP versão 4. Ele possui 4 octetos, certo? O primeiro octeto vale 38, nesse exemplo, o segundo octeto vale 9, o terceiro octeto vale 211 e o quarto octeto vale 2. Bem, para identificar em qual classe um IP se encontra, devemos comparar o primeiro octeto com a faixa de valores pré-determinados para cada classe. No caso, o primeiro IP em vermelho, ele começa com 192. Esse valor está dentro da faixa da classe C, que inicia em 192 e termina em 223. O segundo IP em azul começa com 15, certo? Então, esse valor está dentro da faixa do 1 ao 126. Logo, ele pertence à classe A. Nessa imagem tem um exemplo de subredes, né, onde cada subrede pode suportar um número X de hosts, que seriam mais ou menos as máquinas conectadas a essa rede, certo? Para fazer o cálculo de subnetting, a gente deve seguir uma regra. No caso, a classe A, a máscara que se encontra na classe A, ela utiliza o primeiro octeto para identificar a rede. Os outros números restantes são usados para identificar os hosts. A classe B reserva o primeiro e segundo octeto para identificar a rede. O restante são os hosts. E a classe C utiliza o primeiro, segundo e terceiro octetos para representar a rede. O restante de octetos, no caso o quarto octeto, é usado para os hosts. Então nós vamos utilizar como exemplo essa máscara 255.255.255.252 para tentar identificar quantos endereços ela pode possuir em quantas subredes, certo? E em quais classes ela se aplica. O primeiro passo para resolver essa questão é converter o endereço de máscara em binário, certo? Ele se encontra em decimal e nós devemos convertê-lo em binário. Para fazer isso, a gente converte octeto por octeto, tá bem? Se a gente utilizar lá a calculadora do Windows e iniciar com decimal, escrever o valor inteiro e depois clicar em binário, ele vai apresentar um valor errado. Então a gente deve converter octeto por octeto. Então, após converter ele em valor binário, né, que se encontra aqui, ó, cada octeto, ok? O primeiro passo é a gente seguir essa regra, essas duas regras. Para calcular a subrede, a gente usa o número 2 e eleva ao número de 1, que aquela máscara possui. E para calcular o número de hosts, a gente pega 2 e eleva a quantidade de número 0, que aquela máscara possui. Então, por exemplo, nós vamos calcular na classe A. Segundo a regra, a classe A utiliza o primeiro octeto para identificar a rede. Então é como se esse octeto a gente esquecesse ele, deixasse ele num canto, reservasse. E usaria os próximos octetos. Então nós vamos contar quantos número 1 possui nesses outros octetos, certo? No segundo, terceiro e quarto, para identificar o número de subredes. E quantos número 0 possuem para identificar o número de hosts. Então aqui a gente pode ver que, esquecendo o primeiro octeto, né, que é da classe A, nós temos 22 números 1. Logo, 2 elevado a 22 é igual a 4.194.304 subredes. Para calcular o número de hosts, a gente pega 2 e eleva a quantidade de zeros, que nesse caso possuem 2 zeros. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4 hosts, né, o que é o mesmo que endereços. Aliás, hosts seriam as máquinas conectadas. Bem, para calcular na classe B, a gente segue o mesmo padrão, porém, agora a gente reserva o primeiro e segundo octeto para a rede, de acordo com a regra. Então, a partir disso, a gente conta o restante de números 1 dos octetos que sobraram. Nesse caso, sobraram 14 números 1, né? Então a gente faz 2 elevado a 14, que é igual a 16.384 subredes. Para calcular os hosts, a mesma coisa, 2 elevado à quantidade de 0, que nesse caso é 2, então dá 4 hosts. Para calcular na classe C, a gente faz o mesmo padrão. Ele utiliza o primeiro, segundo e terceiro octeto para a rede, né? Então a gente reserva esses 3 octetos e trabalha com o restante. Logo, existem 6 números 1.
Então 2 elevado a 6 é igual a 64 sub-redes. O número de hosts é 4, pois 2 elevado à quantidade de zeros, que são 2 zeros, é igual a 4 hosts. Então, como a gente faz para identificar em quais classes uma máscara se aplica? O que a gente tem que ter em mente é que o número 1 representa a rede e o número 0 representa um host. Então, quando uma classe utiliza um determinado octeto para reservado para o nome daquela rede, todo aquele octeto deve ser preenchido com o número 1. Se tiver um 0 naquele octeto, significa, onde deveria ter uma rede, significa que ele não é aplicável àquela rede, àquela classe. Simplesmente porque onde deveria haver uma identificação de rede, há um host. Então, nesse primeiro exemplo, a classe A utiliza o primeiro octeto para representar a rede. Então, ela exige que o primeiro octeto seja todo preenchido com o número 1. Nesse caso, ele está. Então, ele se aplica à classe A. A classe B utiliza o primeiro e segundo octeto. Então, estes dois deveriam ser preenchidos com o número 1. Nesse caso, também são. Então, ela também se aplica à classe B. A classe C exige o primeiro e segundo octeto. Nesse caso, ela também se aplica, pois o primeiro, segundo e terceiro possuem o número 1. No segundo exemplo, vamos ver. Na classe A, ela utiliza o primeiro octeto para representar a rede. Então, ela se aplica, pois o primeiro octeto desse exemplo também possui o número 1. Está correto. O segundo octeto também é preenchido com o número 1. Então, na classe B, ele também se aplica, pois a classe B exige o primeiro e segundo octetos reservado para a rede. Já na classe C, ele exige o primeiro, segundo e terceiro octeto para a rede, ou seja, os 3 primeiros octetos devem ser preenchidos com o número 1. Nesse caso não é, porque o terceiro octeto aqui está preenchido com 0. Então, essa máscara não se aplica à classe C, apenas nas classes A e B. Ela não se aplica, pois onde deveria estar representado a ID da rede, possui zeros, que significam hosts, certo? Então é isso, eu acho que dá para ter uma boa noção.